Fala galera, bem-vindo à disciplina de resistência a materiais, sou o professor Pablo Amorim e vamos estar falando um pouquinho sobre flexão. Essa unidade 6, ela tem vários tópicos aí, o que a gente está falando agora nessa aula aqui é sobre deformação da deflexão em elementos retos e a fórmula da deflexão, tá? da flexão, perdão. Flexão é outro conteúdo, mas vamos lá. Olha só galera, essa unidade aqui é capítulo 6 do Hibra, tá? Entretanto, cabe lá do Beer-Johnson, capítulo 5, por aí vai. Só que o que passa aqui de conteúdo vale para todos, tá? Inclusive vou fazer comentário referente a outros também, ok? Então olha só, o que a gente viu lá na unidade, lá no início dessa disciplina, né? Quando a gente corta um perfil, uma seção dela qualquer, nós vamos ver quatro carregamentos principais, onde nós temos força cortante, né? Força normal, força cortante, normal, tração ou compressão, torsor, tá? E aí nós temos também a nossa flexão, momento fletor, tá? Esse momento fletor, galera, dependendo de como ele é realizado, repare o seguinte, onde ele fletir, né, esse ponto aqui, ó, repara que as cores mudam. Aqui eu tenho uma régua aqui, a graduação em questões de deformação. Na verdade são tensões aqui, tá? Em deformação. Nós vamos supor que seja deformação. Quanto a cor mais acentuada para o vermelho, maior a deformação. Reparem que quando esse perfil tende a fletir, onde eu tenho as maiores deformações? Nos extremos dele. Então quando eu pego no braço, por exemplo, vou fletir, a gente repara que essa parte comprime e essa traciona. Isso é gerado, né, devido ao carregamento externo que eu tenho, isso é gerado às forças dos átomos, né, um forçando contra o outro, tem uma estrutura interna aí atuando, forçando um átomo no outro realmente e gerando essas forças, essas tensões, né, que vão tender a deformar para compressão ou tração, ok? Bom, mas aí um autor fez o seguinte, né, pegou uma barra de borracha, né, e fez 3 traços, na superfície superior, inferior e no centro desse meu perfil. Esse perfil tem a seção quadrada, né, seção, seja retangular, bom, é uma seção simétrica. E aí, galera, ele foi lá e fez a flexão naquele perfil. Gerou um carregamento de forma que gerou essa flexão, tá? E essa flexão, quando a gente analisa, repara o seguinte. As deformações nas faces, na face superior, esse comprimento desse traço que ele fez inicialmente tende a aumentar. E na inferior tende a diminuir. Repara pelo menos que tem uma diferença, dá para perceber essa diferença. Já a linha neutra não acontece nada, né? Ela nem diminui nem aumenta. Lógico que não está exatamente no centro, mas assim, entendo que ele tende a ter uma maior deformação positiva na superfície e negativa na face inferior. Então se a gente pegar aquele perfil e analisar, eu tenho as deformações de tração na parte superior e as deformações de compressão na parte inferior. Pô, se eu tenho algo que traciona, né, que o nosso está invertido, algo que traciona e algo que comprime, vai ter um ponto aí que vai acontecer o quê? Tem que passar pelo zero. E esse ponto onde passa essa deformação é nula, né, é onde eu tenho a minha linha neutra. Então nesse caso aqui, eu tenho as deformações máximas nas superfícies, seja de tração ou compressão, um perfil totalmente simétrico, tá galera? E aí, lembrando lá da lei de Hooke, é o seguinte, quando eu tenho tensão é igual a modularidade vezes deformação, se eu tenho uma deformação alta, eu tenho também uma tensão alta. Se eu tenho deformação, eu tenho tensão. Então o que significa? A face superior daquela parte ali, pô, eu não cortei, olha só galera, não cortei o perfil, mas internamente ele tende a comprimir e tende a tracionar. Ele vai tender a falhar por conta disso, tá? Eu tenho tensões de tração na parte superior e de compressão na face inferior. Elas não são iguais ao longo da área toda. Assim como a deformação tende a aumentar, ela tende de nulo até aumentar. E aí eu tenho que nas superfícies eu tenho também as máximas tensões de tração e de compressão, beleza? E aí galera, se a gente pega um perfil agora não mais simétrico, né? Eu adoro as formas abstratas aí dos autores. Pegou um perfil oval, né? E aí ele analisou o seguinte, se eu gerar essa flexão nela, né, eu vou pegar um pedacinho para analisar, vou pegar esse pedacinho pequenininho. Mas antes de analisar essas deformações, alguns princípios que eu falei ali a gente vai tomar como premissa. Por exemplo, na minha linha neutra, ela tem tensão, deformação zero e máxima na superfície. Eu estou falando que um perfil é totalmente homogêneo, então minha lei de Hooke atende. Ah, mas nem todos os perfis são homogêneos. Beleza, se não são homogêneos,
Aí eu tenho fatores de segurança, eu tenho as normas são aplicáveis de forma que contempla esses erros, esses possíveis falhas que podem acontecer em materiais não homogêneos, tá? Além disso, né, lembrando aí que minha linha neutra passa no centroide. Centroide, galera, é algo que a gente já viu lá em mecânica estática, tá? Vou botar o link aí para revisão de centroide e de momento de inércia que a gente vai utilizar também, tá? Mas vamos lá. A gente vai falar também desse centroide de momento de inércia aqui, ainda vou fazer alguns exercícios para revisar. Peguei aquele pedacinho então. Só que a linha neutra dele não está mais no centro, né? Está um pouco mais abaixo. E aí, se eu traçar da linha neutra, ela tende a aumentar de forma linear a deformação de 0 até a superfície, eu não sei o valor, até o máximo lá, eu tenho esse seguinte formato. Isso aqui a gente chama de distribuição de deformação normal, vou falar um pouquinho mais sobre ele depois, tá? Então eu tenho aumentando de forma linear. Poxa, onde que eu tenho as maiores? Lá no perfil simétrico, tanto a parte de cima quanto de baixo seria o mesmo módulo. Tração e compressão teria o mesmo módulo de deformação e, consequentemente, tensão. Só que agora, galera, aqui eu tenho uma distância maior até a superfície. Se eu tenho uma distância maior até a superfície, eu tenho ali naquele ponto também deformações maiores, né, do que na parte embaixo. Então eu vou utilizar essa daqui com a minha deformação máxima, deixando o negativo aí para simbolizar que é compressão, tá? E se eu quiser achar uma tensão em um ponto qualquer do meu perfil, seja em um ponto Y aqui, como é que eu acho daí? Bom, galera, se é linear, relação de triângulo. Tensão, deformação máxima está para C, assim como a deformação desse camaradinha está para Y. Então a deformação dele vai ser C, né? Vai ser Y sobre C vezes a deformação máxima. Eu consigo achar aqui. Faz relaçãozinha de triângulo aí, que a gente consegue achar essa relação. Não estou jogando valores ainda, a gente vai jogar os valores na hora dos exercícios, tá? Então olha aí, galera. Se eu tenho a lei de Hooke me falando que tensão é igual a modularidade vezes deformação, e eu tenho essas deformações e a deformação máxima e essa relação entre as deformações para um ponto qualquer, eu posso aplicar a lei de Hooke e falar, bom, se eu tenho as deformações, eu também posso fazer isso por tensão, né? Porque aqui eu teria deformação igual a tensão dividido pelo módulo da cidade. Tensão dividido pelo módulo da cidade, tensão dividido pelo módulo da cidade. Se são iguais, eu corto. Trabalhando dentro da zona elástica, tá, galera? E aí, essa representação pode ser feita assim também, mostrando agora as minhas tensões e não mais as deformações. Bom, nesse caso, então, olha só que bacana. Vou analisar esse perfil novamente. Só que agora eu vou fazer uma análise um pouco mais aprofundada aí. Olha só. Se eu pegar um pedacinho pequenininho ali, né? Devido ao momento fletor gerado na minha seção, cortei ela aqui, né? Devido ao momento fletor gerado, eu tenho esse átomo forçando esse, que força esse, força esse, força esse, vem até aqui. No fim das contas, a flexão, o momento fletor me gera forças internas no meu sistema. A gente não vê essas forças quando a gente corta, a gente vê o momento fletor. Para fins de cálculo, vou representá-lo aqui, e é o que acontece, ela tem essa força realmente, né? Mas, repetindo, quando a gente corta e analisa, é força normal, força de cisalhamento, momento fletor e momento torsor. Então, quer dizer que eu tenho momento fletor e força normal? Aquela força normal não, mas o momento fletor me faz com que essas forças internas me gerem aqui essa força aqui que a gente vai estar utilizando para cálculo. Se além da flexão eu tiver ainda uma outra força lá fazendo isso daqui com ele, eu tenho que somar ainda essa força de compressão ou para lá de tração, tá? Para lá ou para dentro, né? Eu tenho que somar essas forças, tá? Essas tensões geradas pela flexão. Então vamos lá. Peguei uma distância y que eu constante aí, né? Uma distância y qualquer. Vamos pegar uma distância y variável, né? Peguei um ponto qualquer, tá? Esse pontinho aqui, galera, eu vou pegar uma área ali. Então aquelas forças geradas pelos átomos vão gerar uma força em cima dessa área, tá? Se eu tenho, né, para minhas condições de equilíbrio, tensão igual a força sobre área, se eu derivar elas aí, né, trabalhando com a derivada, eu consigo achar uma relação entre elas. Pô, se eu trabalhando com a área pequenininha, estou trabalhando com derivada, tá? E aí, galera, ó, meu momento, lembrando que momento é a força vezes a distância. Força vezes distância. Variando a minha força, eu vario meu momento. Integrando, eu tenho isso daqui. Força vezes distância. Então, olha só. Se eu substituir, né, essa derivada da força por esta daqui, eu chego nessa relação. Ó. Peguei isso daqui, substituí aqui dentro. Tá? Então, eu tenho que meu momento é a integral da área de y vezes aquela tensão naquele ponto. Naquela areazinha lá. Né? Ponto não, naquela área pequena. Tá?
E aí, substituindo ainda, né, aquela tensão por esta relação, pela relação que eu tenho entre a distância até a superfície do meu perfil, cada autor chama de uma coisa. O C, distância da linha neutra até a superfície, mais distante, tá? A relação entre o Y, a distância até a superfície e a tensão máxima. Substituindo isso daqui no lugar da tensão, eu chego nessa relação. Se eu tenho que a minha distância até a superfície é um valor conhecido, é uma constante, e a tensão máxima é uma constante, né? Eu tenho essa relação aqui. Lembrando de integral de segunda ordem de área, galera. Segunda ordem da área. Esse a gente viu lá em mecânica estática, assim como o centroide. Esse daqui a gente viu junto, é momento de inércia. Vou passar a descrição, e na descrição vai ter o link para assistir o vídeo sobre o momento de inércia, mas a gente vai estar fazendo exercício aqui também com momentos de inércia, tá? Eu volto a calcular para a gente relembrar como é que faz, né? E é dado pela letra I, sacou? Então eu tenho uma relação entre a tensão máxima, meu momento fletor, minha distância da linha neutra até a superfície e o momento de inércia. Galera, olha só que bacana. Essa tensão máxima é uma fórmula muito importante para a gente, é o que a gente vai estar utilizando em vários exercícios e dimensionamento de estruturas em geral. Tá? Quando a gente viu o momento torsor, eu tinha a seguinte formulinha lá. Lá em momento torsor eu tinha isso aqui, ó. Tal, né? Deixa eu desenhar o tal direito que não ficou legal. Tal é igual a TC sobre J, onde tal é tensão, T é tensão cisalhante, né? T é momento torsor, C é a distância até a superfície e o J é momento polar de inércia. E aqui a gente está vendo o momento de inércia. São bem semelhantes as fórmulas, mas a gente vai estar trabalhando com essa daqui agora. Essa daqui está na unidade anterior, quem quiser ver, dá a volta lá. Acho pouco provável que vocês vão voltar, mas aí já passou a prova, tá tudo bem. Então vamos lá, mas fica à disposição para vocês assistirem novamente. Então seguindo aí. Agora, se eu quiser achar em um ponto qualquer, galera, se eu quiser achar em um ponto qualquer aquela força, por que achar em um ponto qualquer? Vai que eu tenho ali um ponto de reforço, né? Eu vou pegar aqui um exemplo aqui de um perfil I. Quando eu analiso um perfil I, né? Vou desenhar aqui de novo. Quando eu analiso um perfil I, as tensões máximas também estão na superfície. E, entretanto, se eu tiver uma solda aqui, seria interessante eu avaliar, vamos supor que eu tenho 3 partes aí. E se eu quero avaliar a solda nesse ponto aqui? Né? Eu preciso tanto quanto tensão de flexão, assim como tensão cisalhante também, que a gente vai estar vendo depois. E aí é interessante eu calcular nesse ponto. Mas fica para frente aí um pouquinho mais, e a gente vai ver também em diversos pontos, quando a gente precisar de calcular essa tensão, a gente pode substituir esse camaradinho aqui naquela relação lá. Só que agora eu estou invertendo, jogando para cá. E aí eu acho essa relação aqui, MY sobre I. Reparem no sinal negativo. O sinal negativo indica que está para cima, vai ser negativo. Isso é, para o momento que o Hibbeler calcula. Bom, vou explicar um pouco mais sobre isso. Então essa é a minha fórmula de tensão. Tá? Tensão normal, gerada pela flexão, né? Ela vai depender do meu momento fletor, do meu momento de inércia e da distância até o ponto que eu estou avaliando. Se esse ponto for a superfície mais distante, né? Eu vou estar trabalhando com a letra C, né? E essa letra C, eu vou trabalhar com a distância até a superfície, eu tenho a minha tensão máxima. Ponto qualquer vai ser essa tensão aí, através da distânciazinha até o ponto que eu quero analisar, o que eu apenas mudo essas duas letras aqui. E o sinal? Bom, o sinal eu deixei até diferente para eu estar comentando o seguinte. Olha só, o Hibbeler utiliza na hora de desenhar o gráfico tensão-deformação, né? Igual a gente fez alguns exercícios. Se eu tenho um gráfico dessa forma, né? O momento fletor tende a ficar dessa forma também, tá? Alguns autores invertem. Ao invés de ele colocar esse gráfico para cima, ele joga para baixo. Isso daqui, galera, é gerado por um carregamento como esse daqui, assim, ó. No meu perfil. Então ele me gera esse... Ops. Não, tá feio isso aqui, não tá legal não. Vamos pegar um assim, pronto. Fiz errado aí, desculpa. Ele me gera algo do tipo assim, ó. Esse tipo de carregamento me gera esse gráfico aqui, tá? Então esse gráfico aqui, de flexão, de momento, de força cortante de momento fletor, né? O Hibbeler analisa o momento fletor para cima. Se ele joga para cima, na verdade, o meu perfil está fazendo isso, ó. Isso aqui, ó.
Então esse sinal aqui fica como negativo. Ele, na hora que ele entra aqui, ele entra positivo, mas ele indica que é negativo, que significa dessa parte compressão. Se ele fizer da seguinte forma, se ele sendo analisado dessa forma aqui, ó, que alguns autores fazem isso, eu posso usar ele como positivo sem problema nenhum. Bom, questão do sinal, galera, entenda o seguinte. Entenda como ele vai acontecer. Se você está analisando essa superfície mais distante, vai ser o perfil que você vai estar usando. Essa daqui vai ser compressão e a parte de baixo tração. Se for essa daqui, vai ser tração. Bom, entendam que, dependente do autor que você for utilizar, né, adotar aí como referência, da forma que você for fazer seus cálculos, analisem o que é compressão, o que é tração, e vocês vão saber responder, utilizar o sinal correto e indicar. Essa é a tensão de compressão, ou essa é a tensão menos tanto, que também indica como compressão, e por aí vai. Bom. E aí, galera, o que é importante? Orientação dos eixos. Essa parte aí é importantíssima. Vou pegar esse meu perfilzinho oval aí, como a gente tinha feito, tá? Pegar o perfilzinho oval, não sei nem se está oval isso aqui, e a linha neutra aqui, ó. Aí, olha só. Estou lá com ele assim bonitinho, né? Estou analisando ele dessa forma aqui, ó. Eixo Y para cima o vermelho, eixo X o preto e o eixo Z na direção saindo da televisão. Se eu gero um carregamento que me gera esse tipo de flexão aqui, ó, ele gira em torno do eixo Z. Então esse momento fletor em torno do eixo Z. A distância que eu estou analisando no meu perfil, tanto se eu olhar assim quanto olhar assim, ó, está no eixo Y, né? Está no eixo Y. E o momento de inércia? O momento de inércia, ó, meu perfil está girando assim, ó. Meu perfil está girando assim, ó. Quando eu analiso ele aqui, ó, ele gira em torno do eixo Z também. Aí olha que bacana. Eu tenho então que meu momento é em torno do eixo Z e meu momento de inércia é em torno do eixo Z. E as tensões em torno do eixo X? Meu eixo X está para lá. Vou pegar assim, meu eixo X está para lá. Quando ele flete aqui, repara que a direção que faz a compressão é essa daqui, ó. Essa direção aqui, ó, que é em torno do eixo X. Então a tensão é gerada no meu eixo X. Olha que bacana. Distância em Y, momento em Z e as minhas tensões vão acontecer em X. Beleza, galera? Bem simples aí, né? Aí a gente vai pensando e vai avaliando melhor. Aí algo que eu sempre falei para vocês, desde lá de momento de inércia que eu expliquei lá, em estática, o momento de inércia é importantíssimo. Um exemplo aí de uma régua. Se eu pegar essa régua e botar nesta posição, né, e fizer um esforço, ela facilmente vai fletir. Muito mais fácil do que se eu deixá-la em pé. Então se eu pegar uma régua assim, ó, ela tende a fletir muito mais fácil do que assim. Mudei a área, mudei a quantidade de material, tudo igual, só mudei a posição, só girar em torno do eixo aqui, sei lá, do eixo X que a gente está avaliando, né? Pra vocês terem ideia, para uma reguinha de 2 mm de espessura e 36 de altura, ela chega a ser 324 vezes mais resistente no nosso arranjo. Resistente para momento só em termos de quantidade de momento de inércia, não em termos só de resistência, tá? Resistência a gente avalia por quê? O que significa? Quanto maior o momento de inércia, menor é a minha tensão. Se ele está como denominador, se aqui é 324 vezes maior um do outro, aqui tende a ser menor, né? Só que aqui, ó, quando eu estou avaliando aqui, da linha neutra até a superfície, se é 2 mm, eu tenho 1 mm aqui em cima. Agora, se é 36, daqui até aqui em cima eu tenho 18 aqui. Ah, beleza, 324 vezes aqui e 18 aqui. Não lembro se a conta é essa mesmo, mas entendam que a resistência é muito maior para o momento de inércia nesta posição do que nessa. Então, isso é importantíssimo na hora de análise estrutural, eu verificar, peraí, como é que eu vou botar o meu eixo, o meu perfil, vou botar na posição dessa forma, vou botar ele girado, a gente vai fazer alguns exercícios para avaliar aqui, tá? E aí, galera, deixo alguns exercícios para vocês, olha que bacana. Tenho essa tensão aqui, presta atenção, vou dar algumas dicas aqui ainda. Tenho essa tensão aqui, né? Essa tensão gerada pela flexão. Qual o momento fletor que faz gerar ela? 2 métodos de cálculo, pela fórmula e pela força, tá? Então tem força, a gente vai fazer. Outro, isso aqui que é importante. Tem um perfil carregado dessa forma e eu quero a tensão de flexão máxima, absoluta no meu perfil. Não estou falando na minha seção. Na minha seção vai ser na superfície, no ponto D,
ou nesse ponto de cima aqui. Vai ser a tensão máxima para a seção. Só que qual o momento máximo que eu vou ter? Aí eu tenho que pegar lá no diagrama de força cortante de momento fletor. Beleza? Então a gente revê o diagrama de força cortante de momento fletor, que é fundamental para essa unidade aqui. Tá? E para a unidade 7 também. Né? Então, galera, ó, o que é interessante para mim? Nesse perfil, se eu for ter uma solda aqui preenchendo aqui, ó, 3 perfis diferentes, qual a flexão nesse ponto aqui? Qual a tensão de flexão nesse ponto? Deixei para vocês também outros exercícios. Faço necessário também o desenvolvimento de diagrama de força cortante de momento fletor. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aí. Eu vou estar resolvendo aqui os exercícios. Se inscreva no canal, dá um like aí, galera. Bons estudos. Estamos à disposição. Valeu!